8 minutos. Isso, eu quero saudar todas presentes, homenagear. E acho que a melhor homenagem que a Expo Direta aqui no Me Toque pode receber é ter a presença da representação da comissão, senadora Ana Amélia. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Saudar também o senador Donizete Nogueira, também é uma alegria, nós já havíamos conversado antes. Saudar os colegas deputados Luiz Carlos Heinze e Alceu Moreira, nós já debatemos muito, conversamos muito sobre esse tema. Quero, em nome deles, saudar os demais integrantes da mesa, sinto-se todos saudados para nós ganhar tempo, além das pessoas que estão assistindo dos diferentes canais de comunicação do Canal Rural, da Câmara, internet, enfim, outros veículos de comunicação nesse momento. E saudar cada um e cada uma de vocês, porque o que nós queremos e por que nós estamos tão fortemente debatendo esse tema, ele está na pauta de hoje, né? Alguns ministérios do governo, que são integrantes que formam o Conselho do Trânsito, e o Denatran, que é um órgão vinculado ao Ministério das Cidades, e no CONTRAN participam outros ministérios, fez a resolução dentro do Código de Trânsito Brasileiro para que houvesse o emplacamento. E aí já foi citado aqui as emendas ou os projetos de lei que foram apreciados na Câmara e a construção. E aí eu entrei com muita força, e aí, como a própria senadora já disse, eu não estou em representação do governo aqui, eu vim aqui como parlamentar, mas eu tenho conversado muito com os líderes do governo para que nós resolvêssemos essa questão sem onerar o agricultor. E a presidenta Dilma, depois que o Denatran, veja bem, que é um órgão vinculado aos ministérios, e nesse caso específico ao Ministério das Cidades, mandou essa proposta e veio a votação no Congresso, a presidenta Dilma mandou uma medida provisória. Esta medida provisória, eu diria, ela resolvia quase todos os temas. Quase todos os temas. O que não havia sido ainda resolvido, nós estamos a conversar neste momento. Primeira exigência que vinha na regra de que o agricultor que dirige a sua máquina para ir na rodovia, ele precisaria ter a carteira C ou a carteira D. Desde logo nós dissemos, o agricultor, na sua grande maioria, tem a carteira B, que é a carteira do seu veículo particular. E é desnecessária totalmente a exigência de ter outro modelo de carteira, como se dirigisse uma Scania ou dirigisse um bitrem. E carteira B, acredito que, se não é a totalidade, é quase a totalidade que tem a sua carteira B, quem vai, principalmente que nós estamos tratando de ir em cima de uma rodovia. Nós estamos tratando de ir em cima de uma rodovia, porque se fosse só a propriedade, nós não estamos falando disso. Mas quando vai transitar na rodovia, obviamente, a carteira B. Então, veio na medida provisória, carteira B. E eu conversei com muitas pessoas, disse, bom, esse tema está bem equacionado, porque não seria uma carteira C e D que, de fato, a maior parte dos agricultores não tem. Nós temos a carteira B, a maioria nas suas propriedades. O segundo ponto, eu sempre sou contra a ideia de mudar a regra durante o jogo. Todo mundo entende isso bem para o futebol, né? Mas nesse caso, senadora Ana Amélia, senador Donizete, seria eu ter comprado uma máquina sem saber da exigência do emplacamento e ter que depois emplacar. Portanto, se mudaria a regra durante o processo. E aí a solicitação era, e isto veio na medida provisória, nenhuma ceifadeira, nenhum trator, nenhuma plantadeira existente até hoje, então, ou seja, todas as que existem hoje, nenhuma emplacaria. Este era outro ponto da medida provisória. E nós conversamos muito sobre isso, né, com os senadores, enfim, com os colegas deputados e com os sindicatos e entidades. Terceiro elemento. Seria, então, para os novos. Então, você vai comprar a partir de agora. E já que essa medida provisória nós não apreciamos, ela tinha uma data, que já é uma data superada,
Aí veio outra medida provisória. Essas datas são passadas. Então, se houver uma nova medida, vai ter novas datas se isso entrar. Mas esse é um debate que nós vamos entrar na sequência. Seria para os novos. Então, se você vai comprar um novo, faria o tal de emplacamento. Neste caso, se apresentam questões específicas. As pessoas dizem assim: vai ter que pagar o IPVA. Renovação anual. Pagamento. Custo para quem vai comprar a máquina. Na medida provisória, está exposto claramente: fará uma vez esse licenciamento, não terá renovação anual para não precisar pagar o IPVA. E, obviamente, mexerá neste registro se casualmente for vender para outro, quando passar a titularidade desse equipamento para outra pessoa. Mas não terá a renovação anual. Aliás, sobre isso eu quero fazer um parênteses. Nesses impostos não tem nenhum tributo federal. Nenhum tributo federal. O IPVA é um tributo estadual. E eu fui no Detran. E o Detran, na lei do IPVA no estado, ele isenta todos os agricultores do seu equipamento agrícola. Então, nenhum de nós iria pagar o IPVA, porque ele está na lei isento. Isso está desta forma, porque não tem nenhum imposto federal. É imposto estadual. E o imposto estadual está isento. Então, tem o quarto elemento. E esses aspectos, então, tem a carteira B, nenhum atual, o novo ia pagar o seu registro, então, inicial, e não teria o pagamento de IPVA porque está isento. Aqui entram, e essa é a medida provisória. Nós não conseguimos aprovar ela, porque passou um prazo, tem um prazo para se votar uma medida provisória. E a partir de aqui, então, nós estamos agora construindo a equação para que a gente possa, e isso eu tenho conversado reiteradamente, e talvez a gente consiga chegar a uma equação interessante nesse sentido. Eu estava até conversando muito com o Dias, né, que é o nosso superintendente aqui da Polícia Rodoviária Federal, e que é um especialista nesta área, tem colaborado em nível de representação nacional na questão do trânsito. Como é que a gente pode fazer? E aí eu vou colocar uma questão pessoal minha. Não faz sentido, se nós não temos as antigas sem a placa em cima, e se você então vai ter um registro por uma questão de segurança, para saber quem é que é o proprietário, se eventualmente na rodovia, desejamos que não aconteça, mas se acontecer um acidente, como já aconteceu com o maquinário, quem que é o responsável, de quem pertence? Neste caso, não é a placa que resolve, seria então o registro. Este registro, então, passaria a ter um seguro ou não, porque a placa em si não precisa, você tendo o registro, porque hoje você tem o domínio da tua máquina pela nota fiscal da compra do trator ou do equipamento, é isso que você tem hoje. Neste caso, entendo o registro, mas isso a nota pode, enfim, se nós tivermos o registro, não pagaria o IPVA, então não tem custo com o IPVA, porque está isento já no Rio Grande do Sul. Estava falando com o senador Donizete, né, se isso realmente é em todos os outros estados, enfim, mas essa é uma lei que cada estado pode fazer. Então tem o tema do seguro. E esse tema do seguro é algo então que precisa ser conversado, e por isso que é bom que a gente possa ouvir aqui. Porque se você faz um seguro, aí então você tem um seguro contra roubo, contra acidente, contra terceiros, e neste caso, se você vai na estrada, porque se você não vai na estrada e você tem uso exclusivo na propriedade, mas essa não é a realidade de todos, porque tem agricultor que vai, eu concluo, senadora, porque o tempo está chegando ao final, tem agricultor que vai até a cooperativa. Há um tempo atrás, a cooperativa era do lado da cidade.
Mas a cidade cresceu e a cooperativa está dentro da cidade. Como é que faz essa equação? Eu quero que o agricultor possa ir lá sem ter o seu emplacamento, mas se acontece uma coisa, que ele tenha a identificação e que ele tenha segurança para si e para os outros. Então, este é um ajuste que eu acho que ainda nós temos que resolver. E eu quero me colocar à disposição para que a gente possa continuar dialogando e construindo a melhor das equações. E neste momento, e eu não quero que a gente jogue isso até o final dos 2 anos para resolver. A gente tem que resolver isso o mais rápido possível. Mas para nenhum agricultor ser prejudicado, nós conseguimos, e foi ação de vários deputados, aqui estão os deputados que já falaram e os senadores, nós trabalhamos junto ao CONTRAN e ao DENATRAN para que houvesse a não entrada em vigor da emplacamento. Então, nenhum agricultor, mesmo na condição do novo, ou que hoje, ao ter mantido o veto, seria para todos, né, que essa medida provisória não está em curso, nem uma data de 2015 e nem de 2016, essa medida entra em vigor. Então, nós temos um tempo bom para construir esse diálogo e para isso que nós estamos aqui.